Queridos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite aos amados. Aqueles que nos convidam essa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aqui é local de adoração, aqui é local de celebração. Hoje, especialmente, é local de mesa do Senhor, mas também de ministração à tua palavra. E a palavra de Deus, queridos, quando é ministrada ao meu, seu coração, ela tem propósitos, ela tem finalidade, ela tem um objetivo, meu amado, minha amada. E nessa noite, não será diferente nessa noite, porque Deus, Ele quer tratar do seu povo. Deus quer cuidar da minha e da sua vida. Deus quer cuidar da minha e da sua casa. Deus quer cuidar da minha e da sua família. Meus amados, Deus nos ama dessa maneira. E queridos, é interessante que o nosso Deus é um Deus que tem alguns atributos. Um atributo que Deus tem é o atributo de onisciência. O que vem a ser isso, meu amado? Atributo de onisciência é quando Deus vê todas essas coisas. Quando Deus vê lá na frente, quando Deus vê no futuro, como Deus colocasse para mim e para você algumas placas de advertências, como Deus colocasse para mim e para você algumas anunciações, algumas placas de perigos iminentes, e fala assim: olha, cuidado com isso, cuidado com isso, há um perigo, algo se aproximando de você, e que você precisa se atentar, que você precisa se advertir, porque o perigo é iminente. E queridos, quando nós falamos em perigo, no reino espiritual, nós podemos entender que o diabo está trabalhando por trás de tudo isso. E meus amados, uma das missões do diabo é destruir. Destruir. E o alvo do diabo, principalmente, é a igreja do Senhor e as nossas famílias. Hoje, nessa noite, meu amado e minha amada, eu quero trazer para vocês, nessa noite, uma palavra pastoral. O que vem a ser uma palavra pastoral? É uma palavra de cuidado, uma palavra de segurança, na qual nós precisamos atentar. Porque, queridos, quando o pastor ele ronda próximo da ovelha, quando o pastor está próximo do seu rebanho, ele está podendo guardar o seu rebanho dos perigos eminentes, daquilo que tem nos circunvizinhado, e cada vez mais tem se estreitado e aproximado de cada um de nós. Queridos, o homem, o ser humano, na sua existência, ele tem algumas crises. Ele possui algumas crises, o homem. E às vezes, essa crise, ela é de identidade e às vezes, crises de propósito. Quem eu sou? É uma grande pergunta que a humanidade faz. Para onde nós vamos? Qual o nosso destino? Talvez seja também uma grande pergunta da humanidade no tempo de hoje. Nós chamamos isso, queridos, de crise existenciais. E interessante, meus amados, que essa crise existenciais nos leva a percorrer e a experimentar diversos caminhos, diversas coisas que o mundo tem oferecido e apresentado com sugestões. E isso é melhor. E isso tem que ser feito. Você precisa experimentar isso. E, queridos, Deus, Ele quer ministrar ao meu e seu coração nessa noite, queridos, que nós temos uma identidade. E que nós temos também um destino. É uma primeira palavra de advertência. Uma segunda palavra de advertência, queridos, uma segunda palavra de ministração é que não importa que nós saibamos que nós temos identidade e que nós temos destinos, porque talvez, estou falando a maioria para adultos, para jovens, que talvez tenha percepção, o conhecimento, a ideia, a consciência da sua identidade e do seu destino. Mas precisamos, queridos, transmitir isso para as próximas gerações. Há uma urgência de nós transmitirmos essa identidade e esse propósito para as próximas gerações. E talvez, meus amados, seja isso que nós tenhamos falhado, de transmitir para as próximas gerações qual a identidade e qual o destino. Disso depende muitas coisas, meus amados. Disso depende uma aliança que as próximas gerações terão com o próprio Deus. Porque, queridos, quando nós calamos com esse propósito, nós estamos levando essa próxima geração a não ter uma intimidade com Deus, a não conhecer Deus como Ele é verdadeiramente, como Ele se apresentou a mim e para você nas gerações atuais. E, queridos, as nossas crianças hoje têm sido alvo de bombardeios diários de informações
que tentam confundir as suas mentes, desconstruir a sua identidade e o seu propósito em Deus. As nossas crianças, queridos, sem qualquer piedade, têm sido alvos de recomendações, de conselhos nefastos, para poder destruir a imagem e semelhança que Deus criou em mim e você. Porque assim diz, queridos, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher Deus criou. Queridos, essa imagem que tentam destruir, que tentam ali talvez apagar, ou talvez desconstruir, ou formar uma caricatura do que vem essa imagem de Deus em mim e você. E queridos, as nossas crianças, elas estão em risco diante disso. Gênesis ainda, capítulo 22, capítulo 2, versículo 22 e 23 diz assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão e disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formado. Queridos, só a identidade que Deus traz para mim e para você, acerca de mim, de você e das próximas gerações e de toda a criação de Deus, Ele traz essa identidade para mim e para você na sua palavra. Na sua palavra. A palavra de Deus, ela tem se importado, ela tem se valido em traduzir qual é a nossa verdadeira identidade, qual é o nosso verdadeiro propósito. Ainda em Efésios, falando sobre a identidade, somos feitura das suas mãos. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para a boa obra, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos criados por Deus e nós temos um propósito, queridos. Toda a nossa obra, boa obra, ela deve nos fazer guiar e andar nos caminhos de Deus, glorificar o nome do Senhor. No mês passado, mês de outubro, nós trabalhamos com as nossas crianças, durante todas as noites de encontro, aqui no nosso mimo, um assunto por tema: meu gênero vem de Deus. Eu não sei quantos de vocês, papais, mamães, vovós, pegaram sua criancinha em casa e falaram assim: o que você aprendeu na escolinha da igreja? O que você aprendeu na salinha da igreja? Queridos, nós trabalhamos no coração dos seus filhos algo nesse sentido. Nós trabalhamos com o coração do seu filho, trazer sobre ele a identidade que Deus trouxe para ele. E meus amados, nós temos vivido dias difíceis. Dias difíceis no nosso tempo. Temos vivido dias difíceis acerca desse assunto. E contra nossas crianças têm sido combalidas de maneira cruel e covarde sobre esse assunto de gêneros. Não são difíceis. Nós encontramos nas redes sociais temas dessa natureza. Interessante, meus amados, que isso é apontado há cerca de 7 décadas atrás. Há cerca de 70 anos atrás já se levantavam bandeiras que tentavam incutir na sociedade valores, queridos, que não são prescritos na palavra de Deus. E meus amados, nessa sociedade se encontra a igreja do Senhor. Nós fazemos parte também desse conceito social. Fazemos parte desse grupo social, a igreja do Senhor. E queridos, são bandeiras que são levantadas por grupos, por movimentos ativistas, respaldados muitas vezes por psicólogos, por sociólogos, por ideólogos que procuram doutrinar a sociedade. Interessante, meus amados, que essa doutrinação, ela está em todos os lugares, inclusive na academia do pensamento. Quantos nossos jovens, ao chegar na faculdade, ao chegar na universidade, não são bombardeados por doutrinação? O que nós queremos, meus amados, nessa noite, o nosso intento nessa noite é cuidar da nossa família, é pastorear a nossa família segundo a vontade de Deus,
Nós não queremos, meus amados, ser tão somente contemplativo com tudo o que está acontecendo. Muito pelo contrário. A igreja do Senhor, ela quer ser parceira dos pais. Ela quer ser parceira das pessoas que são responsáveis pelas crianças, para podermos educarmos as nossas crianças no caminho do Senhor. Nós queremos, queridos, investido e revestido da autoridade de Deus, ensinar, cuidar, conduzir e levar. São verbos, queridos, que nos colocam ali como sujeito da ação. Nós somos o sujeito da ação, nós não somos coadjuvantes. Nós não somos espectadores, vamos ver o que vai dar no final. Não, meus amados, nós somos agentes, influenciadores e precisamos assumir esse compromisso com a próxima geração. Talvez o meu coração, o seu coração esteja muito pacificado nesse sentido. Talvez esteja muito seguro nesse sentido. Temos segurança, caminhamos em qualquer ambiente e saímos do outro lado ileso, porque o nosso coração está firme. Mas nas próximas gerações, como está o coração das próximas gerações? Quais são os riscos que eles têm corrido nesse tempo? E meus amados, nós não podemos nos furtar da grande responsabilidade que Deus coloca na minha e nas suas mãos, quando o assunto é perpetuar o seu nome, levar para as próximas gerações a sua palavra, levar o seu nome a ser conhecido nas próximas gerações. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Salmo 78. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Salmo 78, do verso 1 ao verso 8. Que diz assim, meus amados, mesmo assentados, mas em atitude de reverência, vamos acompanhar essa leitura. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, gerações obstinadas e rebeldes, gerações de corações inconstantes e cujo espírito não foi fiel a Deus. Cubra sua fronte, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido e Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Agradecemos, ó Pai amado, por esse momento, Senhor, que temos, ó Pai, a oportunidade, Senhor, de sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. Que tu venha mesmo, Pai, falar a cada um de nós, que a tua palavra mesmo, venha mesmo, Pai, mudar o nosso entendimento, mudar o nosso caráter, mudar a nossa ação, Senhor, trazer sobre nós, Pai, compromissos com a tua palavra, compromisso com o teu reino, Pai. E isso implica dizer, Senhor, de ministrar também as próximas gerações, de cuidar, Pai amado, da nossa casa, de pastorear, Pai amado, aqueles que o Senhor tem colocado sob nossos cuidados, Senhor. É isso que nos desperta essa palavra, é a atenção, Pai amado, que nos desperta essa palavra, Senhor, de que cremos, ó Pai, que o Senhor, Pai amado, é um Deus vivo, é um Deus que capacita, é um Deus, Pai, que instrumentaliza, Pai, mas também é um Deus, Pai, que espera de cada um de nós uma posição, uma resolução, Senhor. Deus, seja com nossas vidas, seja com a tua igreja nesse tempo, Pai, nos ferramenta, nos instrumentaliza, Senhor, para que possamos, ó Pai, resistir, Pai, ao dia mau, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto ele apresenta uma assunção de compromisso com as próximas gerações. Ele desperta a mim e a você uma necessidade de nós assumirmos compromissos
Nós não podemos, de maneira nenhuma, temos ali a síndrome de Pilatos. Qual foi a síndrome de Pilatos? Lavar as mãos. Ser diferente a causa. Não é comigo? Não tenho nada a ver com isso. Não, nós temos a ver com isso. Nós somos o povo de Deus, queridos. Nós somos levantados, queridos, para poder marcar uma geração. Recentemente, ou melhor, no sábado passado, retrasado, a nossa juventude foi despertada a ser resposta para a geração no tempo atual. Isso quer dizer, queridos, eu tenho que me comprometer com a palavra de Deus. Eu tenho que me envolver com a palavra de Deus, meus amados. E essa palavra, queridos, traz para mim, para você ainda, uma advertência, um risco que correm as próximas gerações quando abrirmos os nossos olhos. Pode ser tarde demais. Nós precisamos estar atento àquilo que ocorre ao nosso redor. O que tem acontecido? Meus irmãos, nós estamos numa geração tão conectada, mas ao mesmo tempo tão desconectada. Tão conectada com as redes sociais, tão conectada com os meios eletrônicos, mas tão desconectada com o seu laço familiar, com o seu laço consanguíneo. Desconectada, meus amados. Precisamos abrir um pouco mais os nossos ouvidos, precisamos abrir um pouco mais os nossos olhares para aquilo que está acontecendo bem próximo da gente, debaixo do nosso nariz. E às vezes, meus amados, eu pego assim a minha criança, eu dou para um celular para ela ficar quieta. Ela começa a ser ministrada por isso. Eu não tenho como separar a geração atual disso, porque a tecnologia, ela faz parte, mas eu preciso acompanhar o que a tecnologia está ministrando ao meu filho, à minha filha, ao meu neto e à minha neta. É o risco iminente que nós temos ao nosso redor, e nós precisamos estar atentos àquilo que ocorre. Precisamos assumir um compromisso, como fala essa palavra. É um compromisso, meus amados, de educar, de instruir, de levar, de construir relacionamentos no coração deles. Eu não posso me furtar disso. Eu preciso me envolver com esse projeto. Um hiato entre uma e outra geração pode pôr em risco, comprometer toda a aliança de Deus com o seu povo. Um hiato, meus amados, um distanciamento, desconectar uma geração da outra, eu posso comprometer totalmente a aliança que existe entre Deus e o seu povo. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos gerações que nos encontramos em algum momento temporal. Aqui nós temos várias gerações. Eu tenho a minha geração, talvez a geração do irmão seja um pouquinho mais adiante, talvez alguns irmãos sejam uma geração um pouquinho mais cedo. Nós temos aqui jovens, temos aqui adolescentes. São gerações que se encontram em algum momento temporal. E é preciso aproveitar essa oportunidade para poder ministrar ao coração delas. Quando eu crio um hiato, quando eu crio um vácuo de silêncio, eu estou colocando em risco a próxima geração e a aliança que Deus tem a fazer com ela. Há uns celeiros de valores e princípios. Há celeiros de valores e princípios. E nós podemos citar dois celeiros de valores e princípios: a família e a igreja. A família e a igreja são dois celeiros de valores e princípios. E são instituições, meus amados, que têm sido atacada, aviltada, dioturnamente e incansavelmente, tentando desacreditá-la, tentando desconstruí-la. Não é muito difícil encontrar formato de famílias não convencionais, como a palavra de Deus nos fala. A Bíblia nos fala acerca de um modelo de família. Só que hoje nós temos nos apresentando vários modelos de família. Isso é um ataque à família institucional. Meus amados, procuram ali diluir os valores, desconstruir os valores, tirar a referência. Se a igreja, se a família não se posicionar, meus amados, em breve espaço de tempo, nós vamos esquecer o que é a família, o que é a igreja, o que é povo de Deus, o que é o próprio Deus. Porque um dia nós escolhemos assim. Nossas crianças, particularmente, são o maior alvo dessa situação. Às vezes nós pensamos assim: não, tem
Tem 3 aninhos, não entende. Tem 4 aninhos, não entende. Lê do engano nosso. Lê do engano. As nossas crianças, ao pouquinho, vão construindo o seu conhecimento. Pelas suas percepções, pelos seus instintos sensoriais, elas vão construindo e definindo coisas pequenas. E aquilo define os seus passos. Como ela será. De que maneira vão conduzir. Existia um homem chamado Erikson, que era um psicanalista responsável pelo programa, pela teoria de desenvolvimento psicossocial e psicológico. E um outro homem, Jean Piaget, que foi alguém influente no campo da educação, ambos no século XX, ou quer dizer, no século passado, bem recente. Olha o que nos fala aqui acerca desses 2 homens. Piaget falava um aspecto intelectual e cognitivo. Erikson se preocupava com a dimensão do desenvolvimento humano, abordando campos emocional e social, onde ele destacou que o desenvolvimento é um desafio constante. O desenvolvimento é um desafio constante para o ser humano. Cada estágio é indispensável para a formação da identidade e totalidade da vida. Há interligação entre os estágios. Cada um é uma espécie de matriz para o outro. Quer dizer, o que eu construí na infância vai estar ligado com a adolescência, vai estar ligado com a juventude, vai estar ligado com a vida adulta. Isso é uma construção contínua. Construção contínua. E ela envolve o ser na sua totalidade. Elas estão relacionadas com toda a dimensão do ser humano. Biológica, individual, quer dizer, identidade e social. Os 3 principais aspectos da vida humana. Quer dizer, meus irmãos, é um psicanalista e alguém envolvido na área da educação, trazendo uma radiografia para uma realidade bem próxima da gente. Jean Piaget morreu em 1980. Erik Erikson morreu em 1994. Algo bem recente, meus irmãos. Acompanharam muitas coisas que nós estamos agora aqui vendo com mais força na nossa sociedade. Foi alguém, queridos, que traz informações muito importantes para cada um de nós. E que às vezes nós não conhecemos, ou talvez não nos apercebemos dela. Mas eu quero dizer a você, meu amado e minha amada, que a luz amarela apagou. A luz amarela apagou. Nós estamos na luz vermelha. É uma luz do risco, eminente a todo tempo. Recentemente, houve um grande debate, o mais recente, nas redes sociais, onde se postou a imagem de um suposto filho do super-homem, que é um personagem da história de quadrinho, que ele assume uma posição bissexual. Isso deu ali pano para manga. Pano para manga. Muita discussão na rede social acerca dessa temática. E não foi só ele. Nós temos vários outros episódios, vários outros momentos, outros também personagens de revista de quadrinho também se levantando com a mesma situação. Nós temos ali lanchonete e fast food, nós temos ali empresas de cosméticos também. Então, ou seja, chamamos de lacradoras. Lacradoras. Que têm se posicionado através dessas bandeiras, queridos, mas com um objetivo: desconstruir os valores que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Interessante, meus amados, que pasmem vocês, lá no tempo de Karl Marx. Quem é Karl Marx? Karl Marx é o pai do comunismo, né? Ele lança um livro chamado Capital. Karl Marx, ele vai dizer que a família, ela é o núcleo da opressão. Ele usa o termo família burguesa. Ele é o núcleo da opressão na sociedade, principalmente numa cultura judaica cristã. Então a família, ela é vista, ela é observada, ela é tida como uma máquina de opressão social. Social. É esse tipo de conceito que se traz acerca de família, quando a Bíblia fala que todas as famílias serão benditas no Senhor. Quando a Bíblia nos fala que a família, ela é formada e escolhida pelo próprio Deus. Sociedade, queridos, cultura judaica cristã, ele está se referindo à igreja. É a igreja que guarda esses valores da sociedade judaica cristã. Não estamos, queridos, de maneira nenhuma
levantando qualquer tipo de posicionamento contra movimentos que existam na nossa sociedade, não. A nossa intenção nessa noite é que você comece a perceber que existe uma necessidade de guardar os seus filhos. Existe uma necessidade de a igreja olhar com a devida preocupação as próximas gerações. Que a igreja precisa, que a família precisa assumir um compromisso e um posicionamento diante de tudo aquilo que nós temos visto na nossa sociedade. E eu quero, queridos, trabalhar 3 pontos nessa noite. O primeiro ponto que nos chama a atenção: assuma o papel de educador em sua casa. Assuma o papel de educador na sua casa. Nós temos, talvez, por diversas razões, delegarmos isso para alguém. Colocar os nossos filhos em outro ambiente para que cuide dos nossos filhos. Às vezes, a situação nos exige isso. Ela nos cobra isso. É um pai e uma mãe que trabalha, está sustentando para casa e não pode abrir mão do seu emprego e seu filho tem que ir para uma creche. Mas, meus amados, talvez não tenhamos ali tempo de quantidade com nossos filhos, mas podemos ter tempo de qualidade com nossos filhos. Talvez o pequeno espaço de tempo que eu tenho com ele, eu transformo em quantidade e intensidade com meu filho. Eu ministro ao coração dele, eu cuido do coração do meu filho. Eu continuo a cuidar dele, porque, meus amados, isso é uma responsabilidade principalmente dos pais. Dos pais. E às vezes os pais não assumem esse papel, deixam isso de lado, atribuem a outro. Recentemente feito uma enquete no Facebook, dizendo assim: avós têm obrigação de cuidar de neto? Eu botei assim: não. Eu cuido da minha netinha em casa. Viu, Vanessa? Muito bem, por sinal. Muito bem, por sinal. Cuido da minha netinha em casa. Mas a obrigação, o dever, eu não tenho. O meu papel, ele é colaborativo. Eu contribuo. A obrigação de educar é dos pais. Faltou os pais, a avó assume, um tio assume. Às vezes isso acontece. Mas precisamos, meus amados, assumir o papel de educador. Olha o que nos diz aqui o versículo 3 e 4 desse texto. Ele fala assim, ó: não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E ele estabeleceu em testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. Quer dizer, meus amados, nós precisamos assumir esse compromisso, e esse compromisso é nosso. Nós assumimos o compromisso de cuidar. São resoluções que nós temos, são decisões que nós temos. Interessante, quando nós vamos para o texto que se encontra ali, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de 1 a 9, Deus nos chama a atenção sobre a sua lei e os seus mandamentos. Ele fala acerca dos mandamentos que ele entregou ao povo de Israel. Interessante que esse Deuteronômio, esse livro, ele quer dizer repetição da lei. Sabe por quê, meus amados? Porque já havia, acabado de bem dizer, uma geração inteira e já existia uma nova geração. Havia necessidade de se repetir todas as leis do Senhor. E nós encontramos ali, condensada nesse livro, Deuteronômio, as leis de Deus. Quer dizer que Deus, ele manda que o povo, a geração passada, ela possa instruir o seu povo. E ele manda assim, meus amados, guardar todos os ensinamentos que ele tem a ensinar. Tudo o que ele tem a falar. E ele fala: ensina o teu filho andando, caminhando, deitando, sentando, levantando. Quer dizer, a todo instante. Coloca os umbrais da tua porta. Cuide da tua casa, cuide da tua família. Essa é a advertência, querido, quando nós pensamos em assumir a responsabilidade de educar e de cuidar dos nossos filhos. Provérbios 22:6 vai dizer assim: educa. O outro vai dizer assim: instrui a criança no caminho em que deve andar. Quer dizer assim: meu filho, minha filha, é por aqui. E queridos, eu não faço assim, ó, é por aqui, duas costas, espera vai dar tudo certo. Não, eu caminho com ele. Ensina a criança no caminho que vai andar. E eu caminho com esse filho. Eu ando com ele. Eu monitoro. Eu educo, eu levo. Eu estou construindo algo no coração dele. Não posso abandonar de maneira nenhuma. E até quando envelhecer, não se desviará dele. A obrigação, queridos, de educar é nossa. Precisamos assumir essa educação.
Precisamos assumir esse papel que é meu e seu, que é nosso, como pais, como avós, como igreja do Senhor. Educarmos nossos filhos, educarmos nossas crianças. Ontem eu estava aqui um parênteses aqui, meus irmãos. Tivemos aqui o Encontro das Mulheres ontem, foi show de bola. Sensacional, muito bom, muito bom. Mas estava de fora ali a menininha do Fabinho. A Laís estava de fora. Só ele foi na calçada, Laís, vem para dentro, minha filha, aqui dentro da igreja, fica dentro da igreja. Aí ele passa a criancinha ali, vê Laurinha, corre. Laurinha, não corre, vem para cá. Bota aqui dentro da igreja. Porque aquele local seguro. E interessante, meus amados. Teve um acidente aqui fora, em frente à nossa igreja. 2 motos bateram aqui, a moça se machucou, o rapaz se machucou, uma criança na garupa da moça também se machucou. Eu imagino, tá uma moto, de repente, ali, bate uma na outra, invade a calçada e pega uma criança nossa. E eu podia te falar assim, vem para dentro. E eu abri mão, pensando assim, não é minha filha, tá, o pai está aí dentro, o pai que cuide, a mãe que cuide. Não, meus irmãos. Ao ver qualquer perigo, entre com ação. Qualquer eminência de risco, tome uma posição, um posicionamento. Isso assume o papel de educar, de cuidar. E esse papel, queridos, ele compete a mim e a você. Compete à igreja do Senhor. Há um risco iminente que cerca nossas crianças muito maior do que aquele risco que nós conseguimos identificar. Tem a sutileza. A maldade embutida ali, numa maneira de persuadir e desconstruindo muitas vezes os valores que nós colocamos no coração das nossas crianças. Um segundo ponto, queridos, que nós estamos falando essa noite: os pais são a fonte de fé de seus filhos. Meus amados, os pais devem ser referência dos seus filhos, fonte de fé. Essa semana eu estava lá em casa, estava orando lá em casa com a Cris no nosso quarto, a Jória na cama ali orando, na nossa cama. E eu percebi que o meu filho entrou no quarto, meu filho. Pegou alguma coisa no closet, assim. Entrou no closet, pegou alguma coisa. E eu percebi que ele passou por trás da gente. Meus amados, meu filho tem 30 anos de idade. O que aprender, basicamente já aprendeu. Mas ele viu o pai dele e a mãe dele orando. Queridos, precisamos ser fonte de fé. Recentemente, estava em casa orando no café. E minha tia falou assim: vovô, vamos no seu quarto em pé lá. Eu não sabia o que era, fui com ela. Cheguei ali, meus irmãos, ela ficou de joelho na minha cama. Eu fiquei de joelho, orei com ela, porque ela vê isso na minha casa. Nós estamos orando, ela observa a oração, observa isso. Queridos, os pais precisam ser fonte de fé dos seus filhos, precisam ser mananciais dos seus filhos, aquele que rega os seus filhos, que cuida dos seus filhos, que está o tempo todo, meus irmãos, pastoreando os seus filhos, ensinando o caminho, cuidando deles, mas ensinando, queridos, principalmente por exemplo, porque o exemplo vai falar mais alto do que a palavra. Os irmãos sabem que eu sou militar, e no meio militar existem muitos jargões, né? Muitas frases de impacto. E uma delas é assim, ó: a palavra convence, mas o exemplo lhe arrasta. Precisamos, meus amados, ser mesmo fonte de fé por nossos filhos. O livro de Provérbios, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao 10, Salomão, ele vai instruir o seu filho, vai falar ao seu filho a importância de obedecer a palavra de Deus, de obedecer as suas instruções. Ele fala assim: o princípio de sabedoria é o temor a Deus. Passa por isso, mas ele ensina esse temor pela prática. E ele fala, queridos, não te afaste dessas instruções, não te afaste desses ensinamentos. Meus amados, pais precisam construir isso no coração dos seus filhos, e a todo momento, a todo instante, a toda hora, reafirmar no coração do seu filho a fé que tem em Cristo Jesus, a reafirmar que a palavra de Deus é a palavra de regra de fé e prática para cada um de nós. Podemos olhar aqui, queridos, e saber que existe um livro que pauta os nossos passos e poderá pautar os passos dos nossos filhos. A palavra de Deus, queridos, ela nos aponta para uma trajetória na terra, mas também ela nos aponta para a eternidade. Ela nos aponta para o momento de encontro eterno com o Senhor Jesus. E nós precisamos, meus amados, como pais, construir isso no coração dos nossos filhos. Precisamos ser a fonte de fé para os nossos filhos. Talvez caberia uma pergunta para mim e para você nessa noite: como nós temos sido como exemplo para os nossos filhos, para que eles convivem na nossa casa, que caminham conosco? Como tem sido esse exemplo? Como nós temos caminhado? Como nós temos cuidado? Como nós temos andado com ele? E o terceiro e último ponto, queridos: rejeite tudo
que não provém de Deus. Rejeite tudo que não provém de Deus. Eu quero dizer a você que uma das moedas que mais se tentam falsificar é o dólar. Uma das maiores intenções de falsificar é o dólar. Interessante que o especialista, para poder detectar isso, ele não vê todas as notas falsas que existem, todos os modelos de notas falsas que existem, não. Ele conhece a verdadeira. E através da informação que tem na verdadeira, ele rejeita todas as notas falsas. Não, essa aqui é falsa. Essa é... Por quê? Porque eu conheço a verdadeira. E queridos, nós só teremos condições de rejeitar tudo aquilo que não provém de Deus quando nós conhecemos o que provém de Deus para nossas vidas. Conseguiremos ali distinguir o que verdadeiramente não vem de Deus, aquilo que não tem a fonte em Deus. Conseguiremos identificar isso com maior naturalidade, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Conhecemos o que o Senhor nos pauta como princípio na sua palavra. Rejeite tudo que não provém de Deus. Mas, queridos, ensine seus filhos também a rejeitar tudo que não provém de Deus. Nós temos o direito de discordar daquilo que nós não aceitamos. Nós temos esse direito. Tem tentado, nos últimos dias, nos silenciar. Mas nós temos direito de discordar. Não concordo com isso. Eu rejeito isso para minha casa, para minha vida, para minha família, para minha existência, para minha descendência. Eu tenho o direito de fazer isso. Você tem o direito de fazer isso, de discordar. Não somos obrigados a engolir tudo que acontece, que apresenta para a gente. Nós temos o direito de rejeitar. Lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 16, ele vai falar acerca de 4 jovens que foram levados para a Babilônia. Dentre muitos ali que foram levados para a Babilônia, para o cativeiro da Babilônia, 4 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram 4 jovens que foram levados para esse local, para essa localidade, para essa outra nação. Interessante que tentaram o que ali? Aculturar a eles, principalmente quanto à culinária. Interessante, meus amados, que ofereceram ali para eles não foi um alimento porcaria, não. Pegaram da despensa a iguaria do rei, aquilo que você vê na mesa do rei, trouxeram para eles: olha, isso aqui é a iguaria do rei, isso aqui é o que está na moda, isso aqui que vai fazer você famoso, isso aqui que vai te incluir no grupo, é isso aqui que vai trazer sua identidade próximo da gente. Essa maconhazinha aqui, ó, todo mundo faz, todo mundo usa. É transar com o namoradinho, todo mundo faz, não tem problema nenhum. Então, queridos, são as iguarias do rei, aquilo que é moda, aquilo que todo mundo faz, todo mundo usa. Esse foi colocado diante dos jovens. Interessante que Daniel tinha cerca de 15 anos, 16 anos, quando foi levado para a Babilônia. E Daniel, junto com seus compatriotas, tem uma posição: nós não vamos nos contaminar. Essa foi a expressão. Uma expressão, meus amados, talvez de afronta, mas não de posicionamento. Em primeiro passo, talvez tenha sido entendido como uma expressão de afronta, mas não é de posicionamento. Nós não vamos nos contaminar com a iguaria do rei. O homem que cuidava, a pessoa responsável de cuidar desses jovens, temeu em não comerem esse alimento e depois ficar até doente. Temeram nisso. Mas, queridos, diz a palavra que 10 dias depois, quando esse homem volta, encontra ali Daniel e os seus compatriotas, ele vê eles muito mais robustos, com aparência muito mais saudável, e ele faz, sabe o quê? Troca o cardápio, ele troca a mesa, ele troca o menu, trocou. Quer dizer para mim e para você, sabe o quê, meu amado e minha amada? Que nós podemos rejeitar aquilo que o mundo oferece, mas não só isso, nós podemos ali convencer o mundo de que aqui existe um alimento que é eterno, que não muda.
Sabe por quê, meus queridos? Porque a sociedade, ela é volátil, a sociedade. Ela muda de quando em quando. Nem passa uma geração, ela já mudou todo o conceito, toda a realidade. Mas a palavra de Deus não. O nosso Deus não. O nosso Deus não muda e não existe nele soma de variação. Somos chamados nessa noite, queridos, a ter um posicionamento. A palavra de Deus aqui no Salmo 78, ela fala de uma geração que assume um compromisso. Fala de uma geração que olhou a geração que a antecedeu, que não teve o mesmo procedimento com eles. Mas eles falam assim, não, nós não vamos esconder nada aos nossos filhos. Não vamos esconder nada àqueles que ainda vão nascer. Vamos falar de tudo acerca de Deus. Eles vão conhecer todas as obras de Deus. Eles vão aprender quem é Deus. Eles vão aprender a louvar esse Deus. Queridos, nós precisamos assumir esse compromisso com a nossa geração que está em nossas mãos. Precisamos, queridos, construir no coração deles corações ali preparados para subsistir aos ataques que eles vão passar, ao ponto de ter também mesmo compromisso com as próximas gerações. O que mais nós vemos hoje, queridos, no nosso tempo, são um ataque à identidade das nossas crianças. Por esse motivo, meus amados, que nós colocamos as nossas crianças diante da palavra de Deus, principalmente durante as últimas semanas, para que ela fosse ministrada e soubesse que o gênero dela, menino e menina, vem de Deus. Não vem daquilo que a sociedade prega. Não vem. Que os grupos ativistas pregam. Não vem dali. Mas vem do que a palavra de Deus fala, porque elas têm conhecido o próprio Deus. Eu vou dizer a você assim, meus irmãos, com toda a segurança, nós conseguimos atingir o coração das nossas crianças. Precisamos assumir esse compromisso de atingir o coração da nossa criança, de cuidar do coraçãozinho delas. Sabe por quê, queridos? Nós vamos ter condições de amoldar os seus corações. Eu quero que você assista um vídeo agora. Eu queria, se alguém puder chamar nossas crianças lá no mimo, Pedrinho, pode ir lá para a gente, Pedrinho, por favor. Vamos assistir um vídeo que acontece numa escola. Amém, queridos? Eu acho que nem na escola, acho que é uma igreja. Acho que é uma igreja. Mas, queridos, crianças aprendendo a declarar a sua fé. Crianças que estão sendo conduzidas até a palavra de Deus. Crianças que foram adotadas, abraçadas, cuidadas pelos seus pais, pelos seus educadores, por sua família. Crianças, queridos, que não estão órfãos, jogadas ali à própria sorte. Crianças, meus amados, que têm sido olhadas ali, cuidadas e amadas da maneira que o Pai tem nos amado. Nós temos estendido até essas crianças. Meus queridos, nós temos tido aqui na nossa igreja, toda quarta-feira, às 16 horas, 4 da tarde, um trabalho com a PEC. E a PEC tem ministrado ao coração das nossas crianças. Sabe o que, queridos? Palavra de Deus. Eles têm aprendido ali acerca de Deus. Eles têm se enxergado dentro da palavra de Deus, o que Deus tem como promessa para cada um deles. Interessante, meus amados, crianças pequenas, crianças pequenininhas aqui, de 3 até 10 anos, mas não temos tido a oportunidade de ministrar o coração delas. Eu tenho certeza, meus irmãos, que um dia Deus vai falar o coração dessas crianças, mas não é tão forte. Já falei para os irmãos aqui já, eu era criança, e uma menina, uma moça, não lembro o nome dela, não sei quem ela é mais, não lembro mais nada. Mas ela pegava um montão de criança e a gente era pequenininho, não pagava passagem, passava embaixo da roleta. Não sei se aqui é roleta catraca, mas passava embaixo da roleta, não pagava passagem. Ele levava um montão de criança para uma igreja, num bairro distante. E ali tinha brincadeira, musiquinha, um montão de coisa. No final tinha biscoito e quisuco. Não sei se o irmão conhece quisuco. Aquele pozinho misturado na água, ele vira uma água vermelha, água amarela. É água amarela e vermelha, na verdade. E biscoito. Meus irmãos, aquela menina plantou no coração de muitos jovens, de muitas crianças. E queridos, eu estou aqui, nesse lugar,
Você, não sei qual é a sua história de vida, não sei quem investiu na sua vida, quem investiu em você, em que idade alguém investiu em você, mas você não se encontra aqui nesse lugar. Não sei se foram seus pais, algum amigo, alguma pessoa, amigo da família, não sei quem foi, mas você também está aqui também. Queridos, precisamos assumir esse compromisso com as nossas crianças, que está chegando aqui, nossas crianças. São as nossas. Essas são as nossas. São nossas também. Minha e sua. Aqui tem filho de várias pessoas aqui dentro, mas são nossas crianças. E nós vamos cuidar delas. Nós vamos cuidar dessas crianças com zelo, com amor e com cuidado. Amém? Podemos? A tia Dani deve estar em casa, tia Dani, né? Coraçãozinho apertado, né? Que a Dani ama essas crianças mais do que tesouro.
do Senhor, meus irmãos. A paz, igreja. Agora, eles têm um recadinho para a tia Dani, que está em casa assistindo o culto. Não é verdade, crianças? Vou ficar aqui no meio. Vem aqui na frente, vem cá. A Gabi tem o primeiro recado. Vem aqui na frente, tia, vem cá. Vamos lá, vem. Vem, Natan. Vem, Natan. Vamos lá? Gabi, o que você quer falar para a tia Dani? Tia Dani, estamos com saudade. Venha logo. E o restante? Microfone. Nós te amamos. Fala, Deus te abençoe. Deus abençoe, Jesus. Obrigado. Irmãos, glória a Deus. Queridos, eu quero dizer a vocês que vale todo esforço, vale toda a nossa dedicação, vale a nossa vida, vale tudo isso. Precisamos fazer valer a pena. Amém, meu amado e minha amada?